a vida é um mistério tão fascinante quanto a própria morte. Desde os primórdios da humanidade, nos perguntamos o que acontece quando o coração para de bater, quando o último suspiro é dado. Será que há algo além do véu da existência? Ou tudo simplesmente se dissolve no nada? Essas questões, que por séculos foram domínio exclusivo da filosofia e da religião, agora estão sendo analisadas pela ciência. Pesquisadores ao redor do mundo se dedicam a entender o que acontece nos nossos últimos momentos, revelando detalhes impressionantes sobre o processo de morrer. Você já parou para pensar o que realmente sente alguém nos instantes finais? Será que há dor, paz ou algo totalmente inesperado? Se há uma certeza na vida, é que um dia ela chegará ao fim. Não importa o quanto tentemos evitar, ignorar ou até desafiar esse destino, a morte é uma realidade inescapável. Desde as menores bactérias até as mais complexas formas de vida, tudo o que existe está sujeito ao ciclo inevitável do nascimento, crescimento e, por fim, do fim. Mas enquanto algumas criaturas podem viver apenas alguns minutos, outras ultrapassam séculos. A expectativa de vida varia drasticamente de espécie para espécie. No caso dos seres humanos, pode ser influenciada por fatores como genética, estilo de vida e avanços da medicina. No Japão, por exemplo, onde a longevidade é notável, a média de vida chega a 84 anos. No Brasil, esse número gira em torno dos 75. Mas, independentemente da estatística, todos estamos caminhando para o mesmo destino. A grande questão é: o que acontece no momento exato em que cruzamos essa fronteira? Compreender o que acontece com o cérebro no momento da morte é um desafio que intriga cientistas há décadas. Em busca de respostas, pesquisadores da Universidade Charité, em Berlim, e da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, decidiram explorar esse território desconhecido. Sob a liderança do cientista Jens Dreyer, a equipe realizou um estudo inovador, denominado de despolarização da difusão terminal e silêncio elétrico na morte do córtex cerebral humano. Para isso, foi necessário obter o consentimento das famílias de pacientes terminais que sofreram acidentes graves ou paradas cardíacas irreversíveis. Durante o monitoramento neural desses pacientes, os cientistas descobriram que, mesmo após a parada cardíaca, o cérebro continua ativo por um breve período. Esse fenômeno revela uma tentativa final das células cerebrais em se manterem vivas, acumulando recursos e enviando sinais em uma luta desesperada contra o inevitável. Mas qual é o real significado dessa atividade? E, mais importante, seria possível reverter esse processo e impedir a morte? Nos momentos finais, o cérebro entra em um estado de emergência, consumindo os últimos vestígios de oxigênio e energia química disponíveis. No entanto, sem o fluxo sanguíneo para sustentá-lo, esse esforço é inútil. Em seguida, ocorre um fenômeno conhecido como despolarização da difusão, um colapso eletroquímico que resulta na liberação de uma intensa descarga de energia. Os cientistas chamam isso de tsunami cerebral. Durante esse processo, a atividade elétrica da mente começa a se apagar gradativamente, até atingir o silêncio absoluto. Esse evento foi observado em todos os pacientes estudados, independentemente da causa da morte. Mas o que essa descoberta nos revela? Será que, por alguns instantes, ainda temos consciência do que está acontecendo ao nosso redor? Ou essa é apenas uma reação biológica sem significado real? Embora o estudo tenha mostrado que a morte cerebral ocorre de forma gradual, ele também trouxe à tona uma possibilidade intrigante: a reversão do processo. Os resultados sugerem que, sob certas condições, algumas células cerebrais podem resistir por mais tempo do que se imaginava. Isso significa que, em teoria, seria possível restaurar a atividade cerebral caso o oxigênio e os nutrientes voltassem a ser fornecidos a tempo. Em 2017, por exemplo, médicos de uma UTI no Canadá testemunharam algo impressionante. Mesmo após a confirmação da morte clínica, um paciente continuou apresentando ondas cerebrais por mais de 10 minutos. Como isso é possível? O que isso significa para nossa compreensão sobre o momento da morte? Será que, de alguma forma, a consciência persiste por mais tempo do que imaginamos? A ciência já sabe que a experiência da morte pode ser diferente para cada indivíduo.
Em um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Western Ontário, descobriu-se que, enquanto alguns pacientes apresentavam uma queda abrupta na atividade cerebral antes da morte, outros continuavam demonstrando sinais de consciência mesmo após a parada cardíaca. Isso levanta questões intrigantes. O que essas pessoas sentiram nesses momentos? Teriam tido alguma percepção do ambiente ao redor? Alguns sobreviventes de experiências de quase morte relatam algo surpreendente: memórias vívidas, sensação de paz e até a famosa visão da vida passando diante dos olhos. Mas até que ponto isso é real? Seria o último esforço do cérebro para processar informações antes de seu desligamento definitivo? Ou algo mais profundo estaria acontecendo? A ideia de que nossa vida passa diante dos olhos no momento da morte não é apenas um conceito cinematográfico, ela tem fundamento científico. Pesquisadores da Universidade Hadassah, em Jerusalém, analisaram as funções cerebrais de pessoas que passaram por experiências de quase morte e descobriram algo impressionante: suas mentes reviviam memórias marcantes de forma intensa e desordenada, sem seguir uma linha do tempo específica. O mais curioso é que não eram apenas os momentos felizes que emergiam, mas também aqueles cheios de emoção, medo e superação. Para alguns pacientes, parecia que uma eternidade se passava em questão de segundos. Mas por que isso acontece? O cérebro, ao se aproximar do colapso, pode estar tentando organizar suas últimas informações, uma espécie de retrospectiva final antes do grande apagão. Será que esse mecanismo tem um propósito? Ou seria apenas um efeito colateral da morte iminente? Outro relato comum entre pessoas que passaram por experiências de quase morte é a sensação de deixar o próprio corpo. Muitos afirmam ter se visto de cima, observando a si mesmos inconscientes, como se estivessem flutuando no ambiente. Mas será que isso é real ou apenas um truque da mente? O neurologista Cameron Shaw estudou essa questão a fundo e chegou a uma conclusão intrigante: essas experiências são causadas por alterações no funcionamento do cérebro durante momentos extremos. Quando o fluxo sanguíneo diminui, certas regiões responsáveis pela percepção espacial e autoconsciência entram em colapso, gerando a ilusão de que estamos nos separando do corpo. Em testes, cientistas conseguiram até induzir essa sensação em pessoas saudáveis, apenas estimulando determinadas áreas do cérebro. Ou seja, a famosa viagem fora do corpo pode ser apenas um efeito neurológico, e não uma evidência de vida além da morte. Mas se tudo isso acontece dentro da mente, será que a luz no fim do túnel também tem uma explicação lógica? A icônica luz no fim do túnel é um dos fenômenos mais relatados por pessoas que passaram por experiências de quase morte. Para muitos, essa visão é interpretada como um sinal divino, um portal para outra existência. No entanto, a ciência tem uma explicação mais racional para isso. De acordo com estudos, quando o cérebro está prestes a desligar, ocorre uma redução drástica no fluxo sanguíneo e no fornecimento de oxigênio. Esse colapso afeta diretamente a retina, que é a parte do olho responsável pela captação de luz. À medida que a atividade cerebral diminui, o campo de visão começa a se fechar progressivamente, criando a ilusão de um túnel com um brilho intenso ao centro. Em outras palavras, a famosa luz pode ser simplesmente um reflexo biológico da falha dos nossos sentidos. Mas então, se todas essas experiências podem ser explicadas pela ciência, será que a morte é apenas o fim definitivo? Ou ainda restam mistérios a serem descobertos? Embora muitas experiências de quase morte possam ser explicadas pela neurociência, há casos que ainda desafiam a lógica. Um estudo realizado pelo pesquisador Sam Parni analisou 63 pacientes que foram reanimados após uma parada cardíaca. 7 deles relataram lembranças vívidas do período em que estavam inconscientes. Alguns descreveram uma sensação de paz absoluta, enquanto outros falaram sobre chegar a um limite sem retorno. O mais intrigante é que um dos pacientes afirmou se lembrar de ter pulado de uma montanha durante esse período, como se sua mente tivesse criado uma realidade própria. O estudo revelou que aqueles que relataram essas experiências tinham níveis mais altos de oxigênio no sangue, o que pode indicar que o cérebro, mesmo em estado crítico, ainda tenta processar informações. Isso levanta uma questão fascinante: será que a consciência pode sobreviver, mesmo que por breves instantes, além da morte clínica? Casos extraordinários como o do ex-jogador de futebol Fabrice Muamba reforçam a complexidade da morte.
Durante uma partida, Muamba sofreu uma parada cardíaca súbita e ficou impressionante 78 minutos sem sinais vitais. Médicos e paramédicos trabalharam incansavelmente para reanimá-lo, e contra todas as expectativas, ele sobreviveu. Após sua recuperação, Muamba descreveu uma sensação intrigante. Era como se estivesse correndo dentro do corpo de outra pessoa. Ele não se lembrava da dor, apenas de flashes visuais e uma estranha percepção do tempo. Esse caso levanta questões fascinantes sobre o que realmente acontece com a consciência durante a morte clínica. Será que a mente continua ativa de alguma forma? Ou tudo não passa de um estado alterado de percepção causado pela falta de oxigênio? A ciência ainda não tem todas as respostas, mas uma coisa é certa: a morte continua sendo um dos maiores mistérios da existência humana. Por mais que a ciência avance em seus estudos sobre a morte, talvez nunca tenhamos todas as respostas. Os relatos de quase morte variam de pessoa para pessoa, e cada experiência parece ser única. Enquanto alguns descrevem sensações de paz e transcendência, outros afirmam ter passado por momentos de desespero e confusão. O que tudo isso realmente significa? Seria apenas uma reação do cérebro tentando encontrar ordem no caos, ou uma pista de que há algo além da nossa compreensão? A verdade é que, por mais que a neurociência ofereça explicações para muitos desses fenômenos, ainda há um limite para o que conseguimos entender. No fim das contas, a única certeza que temos é que um dia todos nós passaremos por essa experiência, e só então saberemos, de fato, o que acontece quando chega a nossa hora. A morte pode ser um mistério, mas a curiosidade humana nunca se cansa de tentar desvendá-lo. Entre explicações científicas e crenças pessoais, o que acontece nos últimos momentos de vida ainda fascina e intriga a todos. Talvez nunca possamos compreender completamente esse fenômeno enquanto estivermos vivos, mas cada novo estudo nos aproxima um pouco mais da verdade. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: enquanto estivermos aqui, devemos valorizar cada instante, cada experiência e cada pessoa ao nosso redor. Afinal, se há algo que podemos aprender com tudo isso, é que a vida, apesar de breve, é extraordinária. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este. Eu vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!